direitos humanos. Sua pasta incluirá a FUNAI, decisão que contraria a vontade de representantes dos povos indígenas, que defendiam a manutenção do órgão no Ministério da Justiça. O futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, justificou a alteração dizendo que Damares é mãe adotiva de uma índia. Bom, Damares é Damares, né? Assim, a Damares eu acho que ela vai ser nossa... Acho que logo a gente vai ter um quadro só para Damares aqui no podcast, porque ela é uma figura. Ela vem falando coisas que viram memes. Ela não é uma ministra, é um meme ambulante. Primeiro teve a história de ter encontrado Jesus em cima da goiabeira. O sexo com a bicicleta. Sexo com a bicicleta. E agora, a mais nova fala da Damares foi sobre a cor que meninos e meninas devem vestir. Como se ela fosse ministra da moda infantil. Depois ela veio a público dizendo que não, estava usando uma metáfora. E todo mundo sabe que ela estava usando uma metáfora. Todo mundo sabe que a partir de amanhã não vai ter uma lei que obrigue meninas a vestirem rosa e meninos a vestirem azul. E todo mundo sabe que foi uma metáfora. Mas é uma metáfora que representa o que ela pensa. Que menino é menino, menina é menina. E nada do que for diferente disso vale. É para acabar com toda a identidade, tudo que vem sendo trabalhado e sendo conquistado pela comunidade LGBTI. Damares diz que não, mas a gente sabe que ela vai enterrar tudo que foi conquistado até agora. Outra coisa que vale citar sobre a Damares, né, que ela é uma ministra que condena todo tipo de aborto, né, inclusive em casos de violência sexual, e que disse que o ministério dela é totalmente pró-vida e que, para isso, inclusive, deve criar uma bolsa estupro, que é de ajudar, incentivar a vítima do estupro a ter o filho e, com essa ajuda do governo, poder sustentar o filho, né? Coisa mais absurda do mundo. E ela incita o ódio, né, às comunidades indígenas, né? Ela criou uma ONG chamada Atini, que está sendo investigada após diversas acusações de sequestro e tráfico de crianças indígenas. Eles têm o argumento de que os indígenas cometem homicídio de crianças por motivos religiosos, então eles entram nas tribos, pegam essas crianças, sequestram e depois trabalham com a adoção dessas crianças, principalmente famílias estrangeiras, né? Então tem muitos aí indígenas brasileiros morando hoje na Europa graças a essa ONG da Damares. E tudo isso está sendo investigado, pode ainda dar um problema grande para ela. E apesar dessas acusações de sequestro, tráfico de crianças indígenas, preciso deixar claro, e agora, Damares, eu falo especificamente para você, se em algum momento você chegar a ouvir o podcast, eu espero que sim, que apesar da gente ter asco de grande parte das suas falas, das suas ideias, dos ideais e aparentemente até das suas ações, a gente jamais desejaria que você tivesse sofrido os abusos que você afirma ter sofrido enquanto criança pelas mãos nojentas de um pastor. A gente sente muito, a gente não é capaz de imaginar a dor e o trauma gerados em uma mulher vítima de qualquer tipo de violência partida de um homem, e como homens, a gente se envergonha. Seguindo, vamos falar agora do Ernesto Araújo. Esse é uma figura. Outra figura, então? Outra. O embaixador de 51 anos foi diretor do Departamento dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos. Olha, bom, por onde a gente pode começar a falar desse senhor? Assim, para mim, ele é a figura que mete mais medo de todos os nomeados pelo Bolsonaro, porque ele realmente tem cara de maluco, ele tem jeito de maluco, as coisas que ele fala muitas vezes não tem o menor sentido, né? Imagina, ele disse que o globalismo é um sistema anti-humano e anticristão, como se o mundo fosse feito de religiões baseadas no cristianismo, né? Não existe mais nada no mundo, só isso. Então, quer dizer assim, o cara, além de ter essas ideias, vamos dizer assim, ele é muito
obtuso, vamos dizer assim, né? Ele parece que ele não tem uma abertura de visão, né? Apesar de ser chancelar. Como que um cara desse, um cara que fala o que ele fala, um cara que escreveu o que ele escreveu no blog que ele tinha lá, e era cheio de absurdos também, né? Como que ele pode chegar e falar sobre o efeito estufas, que ele chama de climatismo, né? Abre aspas, olha aqui, uma coisa que ele diz. O climatismo juntou alguns dados que sugeriam uma correlação do aumento de temperaturas com o aumento da concentração de CO2 na atmosfera, ignorou dados que sugeriam o contrário e criou um dogma científico que ninguém mais pode contestar sob pena de ser excomungado da boa sociedade. Não é isso. As calotas polares estão derretendo para valer. Não sei se você percebeu, o ministro. Não, e agora, assim, tá até frio agora em janeiro aqui no Brasil. E no mundo. Tá? No mundo não, porque lá na parte norte do hemisfério é frio realmente. Mas aqui tá mais frio do que 50 anos atrás. Pois é. Tá todo mundo percebendo, né, essa queda dessa temperatura. Bom, esse cara, para mim, né, é o ministro que mais mete medo, não pelo poder que ele tem, mas sim pela figura que ele representa, sabe? Ele representa ideias bastante perigosas se realmente forem levadas a sério. E tecnicamente falando, né, sem levar em consideração todas as bobagens que ele fala, vários diplomatas do Itamaraty criticaram a nomeação porque diziam que ele era um diplomata de baixo nível, né? Ele ainda tinha alguns postos a galgar até chegar a ministro, né? Então tinha gente muito mais bem preparada no Itamaraty para ser ministro das Relações Exteriores, né? Então ele ainda era um cara que estava lá embaixo, um cara que tinha tido um cargo que não era de muita expressão, e por ser discípulo do Olavo de Carvalho, por escrever o blog e fazer campanha para o Bolsonaro, o Olavo de Carvalho o indicou a esse ministério, mas ele nem tecnicamente poderia responder por esse ministério. Se foi uma indicação do Olavo de Carvalho, I rest my case. Depois do Ernesto Araújo, a gente vai falar do Gustavo Bebiano. Ele vai comandar a Secretaria-Geral da Presidência, que tem estrutura dentro do Palácio do Planalto e a função de auxiliar o presidente da República no relacionamento com a sociedade civil, entre outras tarefas. O Bebiano é advogado de formação e presidiu o partido do Bolsonaro, o PSL, durante a campanha eleitoral. E ele é considerado uma das pessoas mais próximas politicamente do presidente, além de ser seu amigo e, segundo ele mesmo, olha que orgulho falar isso, é admirador do próprio Bolsonaro. Não precisa falar mais nada sobre ele, né? Tá no lugar que tá porque faz todo sentido. O Bebiano é um cara muito estranho, né? Além dele ter aquela cara de lutador de jiu-jitsu, não só a cara, aquela orelha de lutador de jiu-jitsu, parece um repolho. Ele surgiu na campanha, ele surgiu na vida do Bolsonaro de uma forma muito estranha, assim. Quando o Bolsonaro estava sendo processado, acho que no caso da Maria do Rosário, ele se ofereceu para ser advogado. Ele, até aquele momento, não tinha contato nenhum com o Bolsonaro, e se aproximou do candidato e virou advogado, e foi se aproximando até virar o cara de maior confiança do Bolsonaro, a ponto de criar ciúmes entre os três príncipezinhos, né? O Guinho, o Luizinho e o Zezinho. Tinham ciúmes do Bebiano que dizia quem podia e quem não podia falar com o Bolsonaro, quem podia citar o Bolsonaro em alguma rede social, alguma coisa. Virou realmente o braço direito. E também outra coisa que vale falar é que o PSL tinha um outro presidente. Quando começou a campanha, esse presidente foi tirado, entrou o Bebiano, e o Bebiano foi presidente temporário do partido. Ele só foi presidente do partido durante a campanha. Acabou a campanha, sai o Bebiano, volta o antigo presidente. Então o cara realmente tem muito poder. Luiz Mandetta, ministro da Saúde. Deputado DEM, antigo PFL do Mato Grosso do Sul, é ortopedista e foi secretário de Saúde em Campo Grande entre 2005 e 2010, quando saiu para candidatar a ser deputado federal, cargo que ocupou até a nomeação a ministro. Sul-mato-grossense que nos anos 90 trabalhou durante alguns anos como médico do Exército no posto de tenente, olha aí, mais um militar, disse em 2013 que a vinda de cubanos para o Mais Médicos era um navio negreiro do século XXI.
Bom, por conta do seu trabalho como secretário de saúde em Campo Grande, o Luiz Mandetta responde a um inquérito que investiga suposta fraude em licitação, tráfico de influência e Caixa 2. A investigação gira em torno de implementação do sistema de prontuário eletrônico. Segundo a auditoria da Controladoria Geral da União, a CGU, de 2014, o pagamento foi feito, mas o sistema nunca foi instalado. Mandetta nega todas as irregularidades. O futuro ministro comandará a pasta com um dos maiores orçamentos da Esplanada. Em 2019 estarão reservados cerca de 128 bilhões para o Ministério da Saúde. E é mais um aí privatista, né? Mais um que deve lutar aí para acabar com o SUS e presentear toda a sociedade brasileira com planos de saúde, como se isso fosse realmente o melhor negócio. E a gente já viu o que aconteceu com mais médicos, né? Já tem uma transformação considerável, a saída dos cubanos, isso foi até antes do Bolsonaro assumir a presidência. E você dá 128 bilhões de reais para um ministro que está sendo investigado por tráfico de influência e Caixa 2 é, no mínimo, interessante, né? Não foi condenado ainda, talvez seja até absolvido, mas é mais uma contradição. Marcos Pontes, vamos lá falar do astronauta. Ele é engenheiro, tenente-coronel da Reserva da Força Aérea Brasileira. Ele até chegou a ser cotado para ser vice-presidente na chapa do Bolsonaro, só que não rolou. Ele não aceitou. Não decolou. Vamos lá. Eu acredito que esse cara, vamos dizer assim, ele não me causa muitos amores e nem ódios e nem nada. Ele é um cara meio inócuo, assim, né? Não sei vocês. Mas assim, pra mim, ele vai passar em brancas nuvens no ministério, né? Ele diz o Bolsonaro que ele é um cara que tem mérito, mas é um tal negócio, né? Como é que ele chegou lá na missão da NASA? É que o Brasil despejou um caminhão de dinheiro lá, dizem que foi 10 milhões de dólares, alguma coisa assim do tipo. Bom, eu não sei, a gente não pode questionar muito a competência do cara, o cara tá lá. Pra mim, ele, como eu disse, é um cara que não causa nenhum... Pra mim ele passa em branco, tá? Mas ele é mais um cara vendedor de autoajuda. Vamos ver o que vai dar com esse fulano aí. Mas assim, ele até parece um cara legal, assim, deve ser um cara legal pra você sentar, ouvir a história. Ele parece um tiozão legal, gordinho, assim, simpático. É por isso que eu tô dizendo, ele, no meio de todo esse bando de gente louca, é um cara que você olha e fala assim, meu, legal, cara, você vai tocar o seu bonde aí, não sei se você vai conseguir fazer alguma coisa, se você... Duvido que ele queira fazer alguma coisa, mas assim, se ele quiser fazer alguma coisa, eu duvido que ele consiga. Então, mas aí é que eu discordo um pouco de você, porque assim, a gente está falando do ministro da Ciência e da Tecnologia, né, cara? Por mais que pareça, todo mundo só fala do Paulo Guedes, da economia, da agricultura, do mercado, blá blá blá. Cara, o mundo hoje, quem manda no mundo é a ciência e a tecnologia, né? Exatamente. Você vai pôr um cara que não tem a menor noção de nada para tocar esse ministério? Não, ele tem noção. Não é a questão dele não ter noção de ser preparado. O cara é engenheiro. Mas eu acho que não tem. Ele tem a preparação. A formação dele é engenharia no ITA, se eu não me engano. Mas, cara, isso não torna o cara um cientista, um cara conhecedor de tecnologia. Não, mas o ponto é, todo o contexto do governo Bolsonaro, ele não vem ao encontro dessa questão de ciência, da questão da tecnologia. É tudo ao contrário. Certo. Entendeu? Então, mas o mundo está indo para isso, né? E aí a gente vai ficar, mais uma vez, ir para o passado, né? Perfeitamente. Por quê? Porque o nosso destino é ser do mesmo jeito que a gente é um celeiro de commodities, a gente vai ser um depósito de mão de obra barata, cara. É isso que o Brasil vai ser. É isso que todo esse contexto nos coloca como um depósito de mão de obra barata. Algumas coisas que me chamam a atenção no Marcos Pontes nesse ministério é o seguinte: no Brasil ainda, você pega desenvolvimento científico e desenvolvimento tecnológico
a gente engatinha muito nisso, e a gente tem leis, principalmente